Começa agora Esporte Brasil na Web TV. 2-2 Palmeiras e Atlético Paranaense, e o Furacão, pela segunda vez na sua história, é finalista da Libertadores da América. Pascoal, deu Furacão. Parabéns, hein? Parabéns. Quero aplaudir, quero cumprimentar, saudar o Atlético Paranaense nesse momento. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. O Atlético fez tudo o que tinha que fazer, ganhou o primeiro jogo em casa. O Palmeiras não joga bem, problema do Palmeiras. Ao segundo jogo, tive um jogador expulso, problema do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras teve problemas nas duas fases que viveu agora recentemente. Contra o Atlético Mineiro, nas quartas de final, e na semifinal agora, contra o Atlético Paranaense. 3 expulsões nos 4 jogos. Expulsões que custaram muito caro ao Palmeiras. Expulsões que... Dentro de casa, hein? Todas dentro de casa. As 3 dentro de casa. Que custaram muito caro. O Danilo faz falta? Como diria aquele amigo nosso. Bastante, né, Pascoal? Danilo faz falta? Aí o Palmeiras faz um gol com 2 minutos. Tirou a vantagem do Atlético. Perde um jogador no finalzinho do primeiro tempo, uma entrada absolutamente desnecessária. 2 jogadores estavam na cobertura. E ele estava jogando bem, porque ele faz um grande ano. Faz um grande ano, Murilo. Jogador artilheiro, Zupac. Zagueiro artilheiro é difícil. E se encaixou muito bem com um jogador que joga ao lado dele, que o Gomes é ótimo jogador. Tanto fez. Agora, o time do Palmeiras sofre por essa instabilidade. Perdeu por essa instabilidade. E vou dizer 2 coisas aqui, que a bola que o Dudu larga para bater pegou no pé direito, né? O pé bom dele é o canhoto. Ele caiu no pé direito. Aí é o lance da expulsão, né? O Palmeiras fez o gol e tomou conta do jogo. Sim. O Palmeiras no primeiro tempo estava jogando de terno. A segurança da torcida do Palmeiras era que o time se classificaria pelo futebol apresentado. Quando o Esteban Ostoich, para quem não lembra, esse é o mesmo árbitro que apitou o jogo do Palmeiras contra o River Plate. Não só o mesmo árbitro, como era o mesmo VAR também. Também. Que é o Nicolas Galo, colombiano. Nicolas Galo. Aquele jogo no Allianz. A volta da semifinal. Que o River venceu, mas não conseguiu superar o saldo. Ficou anulado, pênalti desmarcado, e tudo corretamente, né? O VAR trabalhou perfeitamente. Absolutamente, de maneira correta. Olha o lance de cabeça, sai o segundo gol do Palmeiras, 0 de jogo no segundo tempo, 2-0 pro Palmeiras, meu senhor. Era o que o Palmeiras precisava. Aí vem a arte de quem está no banco de reservas. Ou o Filipão que estava fora, o que ele faz? O Paulo Turra coloca esse jogador que faz o gol, Pablo. Pablo joga com a camisa 5, que é uma homenagem ao pai dele, que jogava com a camisa 5. Porque ele joga com a camisa 92, eu acho, e não tem essa numeração na Libertadores. Então ele fez essa homenagem ao pai, que jogava com a camisa 5. E o Pablo é um personagem especial por fazer esse gol, porque ele era do São Paulo. Ano passado, ele perdeu um gol num jogo São Paulo e Palmeiras, decisivo no Allianz, que poderia ter dado a vantagem para o São Paulo nas quartas, né, da Libertadores da América. Ele e o gol, ele isolou a bola, e agora o mundo girou, ele no Atlético Paranaense foi lá e fez o gol que levou o Atlético. Pelo Atlético Paranaense redundaram em gols. Exato. Para o Atlético Paranaense. Pascoal, o negócio da alteração do Atlético, você vê que o mundo ele não gira, ele capota, né? E aí a gente volta para Palmeiras e Atlético, né? Palmeiras Atlético Mineiro nas quartas de final. E aí o Palmeiras com 2 homens a menos se segura, tem aquela polêmica das entrevistas do Cuca e do Abel, e o Abel fala, olha, o Cuca fez a estratégia errada, o Cuca colocou os jogadores abertos pelos lados, se ele coloca os jogadores por dentro, ele me complica. O que é que faz o Paulo Turra e o Filipão? Coloca o Terans, o Pablo e o Rômulo por dentro. Deu uma dica. A impressão que dá é que eles absorveram, é lógico que eles sabem, né? O Abel não ensinou ninguém, ainda mais o Filipão, pelo amor de Deus. Mas o Atlético Paranaense fez exatamente o que o Abel sugeriu que o Cuca deveria ter feito na fase anterior. E a partir dessas trocas, de uma maneira muito mais ousada do que a gente está acostumado a ver os times do Filipão, o Atlético Paranaense consegue, na minha visão, com total merecimento, a classificação. A gente vai conversar sobre a arbitragem, mas pelo que foram os 180 minutos de jogo jogado, passou, na minha visão, quem foi mais inteligente no confronto, e é merecida a classificação. Parabéns, Furacão. Não, e tem uma curiosidade também de como até a entrada do Pedrinho pelo lado esquerdo é um jogador que corta muito pro meio.
a intenção do Felipão com as mexidas era incomodar o Palmeiras por ali, ter superioridade numérica. E para mim uma coisa que pesou foi o cansaço do Palmeiras no segundo tempo, por ter um jogador a menos. O Zé Rafael sentiu muito e ele é um dos jogadores que não consegue voltar no gol do Atlético Paranaense, no segundo. E as mexidas do Abel, a gente pode questionar se ele poderia ter feito algo melhor, mas a impressão que eu tive, o Palmeiras desfalcado do Danilo, sem tantas opções, reforços ainda se afirmando, foi que o Atlético Paranaense tinha opções melhores que o Palmeiras no banco, para mudar o cenário. O elenco do Atlético ele é mais homogêneo do que o Palmeiras. Não é um elenco melhor, não é um time melhor, mas as peças elas são mais compatíveis com os caras que estão jogando, né? E tem jogadores que consegue, com as peças, Breire, o Atlético consegue variar o jogo. Sim. O Palmeiras tem pouca possibilidade de variação de jogo com as peças que tem. Eu só me intrometer aqui nesse negócio. Eu fico com a impressão de que o Palmeiras, às vezes resultados aparecem que é para você refletir a respeito de algumas situações. Né? Vocês já repararam que os gols decisivos quase sempre saem nas costas do Marcos Rocha? Ele está jogando bem, ele é bom jogador. Mas vocês já repararam isso? Ele dá distância para o marcador, ele está sempre longe de quem ele vai marcar. Vocês já repararam que o Wesley é um jogador que ele entra e não acontece nada? A temporada dele não é boa, não. Vocês já repararam que o Wesley é um jogador que não acontece nada quando ele entra? Sim. Inclusive ontem. Né? Vocês já repararam que o próprio treinador do Palmeiras pediu para o Palmeiras contratar um volante, o Palmeiras não contratou nessa última jornada. É um pedido dele. Perdeu o Danilo, e o Danilo não vai ficar para a próxima temporada, o Palmeiras sabe que vai vender o Danilo, já tem proposta de time inglês para arrebentar o Palmeiras, não tem como segurar o Danilo. O Danilo vai ficar até o fim do ano porque ele fez um acordo para ficar até o fim do ano, ele vai embora, vai precisar contratar um volante. O Palmeiras não contratou. O menino teve não foi culpa dele, né? Mas ele teve a bola do 3-1 e o Bento fez uma defesa absurda, hein? Que goleiro, hein? A bola do Gabriel Menino, eu vou dizer pra você o seguinte, eu não tenho nada a falar a respeito do Gabriel Menino. E o Dudu fez uma jogadaça pra servir. Ele fez tudo correto. Porque se eu tô jogando e o cara me dá uma bola daquela, eu vou bater pro gol. Agora, Pascoal, o goleiro fez uma defesa espetacular. Impressionante. Ele é um goleiro muito bom, esse Bento já mostra o potencial dele. Pois não. O Luan, quando entra, o Luan não dá. Infelizmente não dá. E precisa contratar. Precisa contratar lateral, vai ter que arrumar um meia de ligação, vai ter que arrumar um ponta de lança, porque não tem jogador de verão, não tem cara que resolve. O Palmeiras não tem cara que resolve. Já disse pra você, já disse pros companheiros aqui do nosso clube, no último jogo do Palmeiras contra o Atlético Palmeiras, contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras sente falta de um jogador que não estreou. Quem é, Pascoal? Endrick. O Palmeiras sente falta de um jogador que ainda não jogou. Sério, rapaz? Por quê? Porque esse é um jogador decisivo. Ah, mas Pascoal, ele vai jogar uma partida dessa, os caras vão dar um tapa na orelha dele. Não jogou por causa do Abel. Não jogou porque o Abel não quis, porque o Abel entende que ele só vai participar da partida porque, por exemplo, o Endrick tem um ano a mais do que... 1 ano e meio. O Vitor Roque, tem um ano a mais do que o Endrick. E o Vitor Roque, com 17 anos, que ele completou em fevereiro, ele está sendo um jogador decisivo nessa Libertadores. Por exemplo, a classificação diante do Estudiantes lá dentro da Argentina, gol do Vitor Roque. E ele teve uma participação importante nesses dois jogos. O segundo gol ele que dá a bola para trás. Exatamente. Ele teve uma participação importante. A bola pega na trave e vai pro Pablo. Ele é um jogador diferente. Ele vai como o Endrick mostra trave, que é também, né? Não, mas esse é o ponto. O Atlético Paranaense tinha como cartadas o Terans, que é um jogador que por mais que tenha caído, oscilado, vem sendo importante, tem qualidade. O Pablo era titular até pouco tempo, até o Vitor Roque se desenvolver. Sim. Então é muita opção boa e de jogadores que estão participando constantemente e entregando. Não consegue sustentar, e o Palmeiras tem adotado essa política de projetar, de trazer reforços pensando no médio e longo prazo. Isso. Tem um lado ótimo, excelente disso. Você está fazendo um time para mais de uma temporada com um treinador muito capacitado para tocar esse processo. O ônus é chegar em momentos decisivos e não ter opções suficientes, não em número, porque em número estava lá. Tinha a Tuesta, que entrou, Merentiel, o Tabata tem jogado bem, mas ainda no início de trajetória. O Lopes nem joga nesse segundo jogo, mas jogadores que ainda não estão prontos
prontos para vestirem a camisa e fazerem a diferença como os jogadores do banco do Atlético fizeram. Quando o Palmeiras venceu, e venceu muito nos últimos tempos, nós falávamos o seguinte: boa parte dessas vitórias se deve a Abel Ferreira, o famoso plano do Abel. Qual é a parcela de culpa de Abel Ferreira na eliminação do Palmeiras, na opinião de vocês? Acho que no jogo de ontem, eu acho que ela é muito reduzida, assim, porque o jogo de ontem teve um roteiro diferente, né? Tudo que a gente imaginava pro jogo de ontem não aconteceu, né? A ideia era, o jogo vai começar, o Filipão vai estacionar o ônibus ali e vai ser um ataque contra a defesa. Como o Pascoal falou, como o Scarpa fez o gol com 3 minutos, tudo isso mudou. Então esse Atlético Paranaense que poderia colocar o ônibus, não existiu. O jogo se desenrola, o Palmeiras faz 2-0. E a gente está acostumado a ver a situação contrária, é ver o Palmeiras perdendo de 1-2-0 e você acreditar que esse time do Palmeiras não vai perder o jogo. Quando ele tá ganhando de 2-0, você fala, o Palmeiras não vai perder essa vaga. O Palmeiras, o time que busca o impossível com 2-0 a favor, não vai perder a vaga. Exato. E perdeu. Mas eu acho que o fato determina, assim, 2 fatos mudaram o roteiro do jogo. O gol do Scarpa aos 3 minutos, que mudou essa ideia inicial de ataque contra a defesa, e de maneira definitiva a expulsão do Murilo. Né? E a expulsão do Murilo mudou totalmente a cara do jogo também. E aí eu acho que o trabalho do Abel fica em segundo plano aí, o que ele fez de errado ou não. Se eu tivesse que olhar para algo do comportamento coletivo do Palmeiras, que eu acho que poderia ter sido feito de maneira diferente nesse confronto, é um comportamento no primeiro jogo. Eu acho que o Palmeiras do Abel, e aí vai do Abel e vai dos jogadores... primeiro tempo do primeiro jogo. Não conseguiu sair do encaixe do meio campo que o Filipão colocou. O Filipão colocou 3 volantes para marcar. O Hugo Moura marcou o Rafael Veiga, homem a homem, matou o Veiga, inclusive machucou o Veiga, né? Aliás, lembrando que no primeiro jogo, durante meia hora no segundo tempo, jogou com um jogador a mais. Porque o Hugo Moura foi expulso. Exatamente. O Fernandinho anulou o Zé Rafael no jogo de ida. Ontem, no primeiro lance, o Zé conseguiu limpar o Fernandinho pro gol. E o Alex Santana vigiou o Gabriel Menino. E esse encaixe de meio campo não permitiu que o Palmeiras jogasse. E aí eu acho que talvez o Abel poderia ter pensado em algo diferente. No mais, não consigo colocar na conta do técnico do Palmeiras o que se desenrolou. Eu acho que é mais mérito do Atlético Paranaense. Acho que o Atlético conseguiu se adaptar melhor a essas circunstâncias, a esses eventos excepcionais que mudaram o roteiro do jogo. O gol do Scarpa no começo e a expulsão do Murilo. E quando falamos eliminação, Pascoal, é ir e volta, né? Ir e volta, a gente está falando no combo, o primeiro jogo 1-0 Atlético Paranaense, ontem 2-2. Diga aí, Pascoal. Bom, nesse combo, o primeiro tempo do Palmeiras lá contra o Atlético Paranaense, como dizem em Lisboa, foi um horror. Ficou até barato, né? Um horror. Ficou até barato, 1-0, e ainda com o goleiro do Palmeiras pegando algumas bolas. No segundo tempo, esse moleque goleiro, moleque no bom sentido, esse Bento. Garoto goleiro do Atlético. O Bento. O Bento. Muito bom. Ele já tem um nome legal, Bento. O São Bento, né? Ele vai virar São Bento já. O Bento você pode marcar. Isso é goleiro para jogar na seleção brasileira, meu senhor. Mais um que sai de lá, né? É outro grande goleiro feito na escola do Atlético Paranaense. A bola do Gabriel Menino, ali é o seguinte, ó. Ali é a idade e o reflexo, porque ele não fecha os olhos, ele vê a trajetória da bola e levanta a mão na hora certa para fazer a defesa. É um baita goleiro. Não tem o Atlético, cumprimento aqui de pé o Atlético Paranaense pela classificação, pelo brilhantismo da classificação. Agora, eu só posso dizer o seguinte, com 2-0 no placar, o treinador poderia fazer coisa melhor. Com 2-0 no placar, você pode fazer coisa melhor. Você pode se resguardar mais. Com 2-0, eu vou botar o ônibus na frente da minha... Aliás, não disse que é a especialidade dele? Sim. Mas eu botaria o ônibus na frente da minha zaga. Não ia passar, com todo respeito. Quantos volantes ele tinha lá para jogar? O Luan sabe jogar de volante? Sabe. Tá. Bota mais um zagueiro e o Luan na frente dos 2 zagueiros, 3 zagueiros. Não tenha vergonha. A vergonha é você perder o jogo e a classificação. Essa é a vergonha. Você acha que ele abriu muito ali, Pascoal? Não, porque ele tentou, ele foi pro combate. Aí quando botou o Wesley, aí pegou a mochila e arriou. Pascoal, eu tive em boa fase. Eu tive a impressão de um Palmeiras até fechado, bem organizado, apesar da expulsão, mas tem um fator que o treinador não consegue controlar, que é a genialidade do jogador adversário, que é o Fernandinho. O Fernandinho acha um passe maravilhoso. Espetacular. Sim. O Fernandinho rasga a defesa do Palmeiras. Legal, espetacular. A bola do Fernandinho, espetacular.
Repara a sequência do lance. Veja a sequência do lance. Os acontecimentos depois do... O Fernandinho deu um passe monumental. A sequência do lance, se você reparar, só tem jogador do Palmeiras olhando a trajetória da bola. Então, mas aí não a gente tem ninguém chegando. Aí é que vamos pro segundo gol. Segundo gol. Se tem mais um terceiro, um zagueiro, 3 zagueiros aqui, ou um zagueiro saindo pro combate, com 2 volantes na frente da zaga, o que acontece? Saía alguém para fazer o combate. O Terans não ia ter toda a possibilidade de dominar e bater a bola ainda bate no Piquerez, né? E acaba entrando no gol. Isso. Bate no Piquerez e desvia do goleiro. É uma fatalidade isso. Mas o fato é o espaço que foi dado para o jogador. Então, se eu tenho essa possibilidade de trancar, eu tranco. Você sabe que eu sou fã do Abel. Eu sou fã do Abel. Não abro mão de ser fã do Abel. Mas eu tenho que... Para mim, ele errou ontem. Não foi feliz, né? Não foi feliz. Não foi feliz. As escolhas não foram... Ele poderia melhorar o rendimento do time. Ele poderia melhorar o posicionamento do time. A bola do Fernandinho, ó. Também estava o Gabriel... O Gabriel Menino demora para chegar. E aí veja a trajetória. Mas aí não é falta de jogador. Aí é quem tava lá, né? Não, e aí eu tenho a impressão que é mais... Olha lá, ó. Ninguém chega, cara. Mas aí já é mais por perna, Pascoal. Um Palmeiras já cansado. Nesse tempo... E esse segundo gol aí... O Zé Rafael não tá ali, porque o Zé Rafael tava na puxada ele saiu pro contra-ataque e não conseguiu voltar. Isso, então, mas olha, se tem mais um zagueiro, meu senhor, tá ali, chega no cara antes. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Se você tem cara para marcar, o cara vai marcar. Para mim, o grande pecado do Abel não é nem um pecado, mas algo que ele pode aprimorar e trabalhar é o lado emocional do time, porque a gente tá... Opa, faltou cabeça fria para o Palmeiras? É a pergunta que tá ali, Orelha. Esse sempre foi um trunfo do time do Abel. Coração quente, cabeça fria. Virou um símbolo, né, da cabeça fria. Cabeça fria, coração quente. E o Palmeiras teve o Danilo expulso, o Scarpa expulso contra o Atlético Mineiro. E isso reflete já no confronto contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Scarpa fez muita falta. É o melhor do time. É o melhor do time. Então, não só pelo que joga ali com bola rolando. Deixa eu só tentar ajudar. O Scarpa vai, a partir de janeiro, vocês verão o que é falta. A partir de janeiro, a torcida do Palmeiras vai ficar com a saudade. Vai acompanhar na ESPN ele na Premier League no Nottingham Forest. Não, vai fazer muita falta, porque não só pelo que ele joga com a bola rolando, mas bola parada, o repertório. Vai fazer muita falta. Quando o Palmeiras tinha um jogador a mais, o Scarpa poderia ajudar com o lançamento, com uma bola nas costas da zaga, e o Palmeiras não teve esse jogador por conta da expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro. Tem mais uma expulsão agora, que o Murilo exagera demais na dose, e num setor que o Palmeiras sempre teve muito controle. Um Palmeiras que nunca se destabilizou na defesa. Veja o lance da falta, Breilha. Veja o lance da falta. Tem um jogador, o Canóbio está na frente dele, e ele tenta chegar na bola para sair do corpo do Canóbio. Eles tentam sair. E ele avança o pé para chegar na bola. Mas aí é fatalidade. Ele vai com o pé erguido desde o princípio. Não há discussão a respeito da expulsão do jogador do Palmeiras. E dos outros lances. Eu não sei. Cada um pode reclamar. Eu só acho que o lance da cotovelada... Peraí, Pascoal, nós já vamos falar sobre isso, já vamos mostrar todos os lances. Tem o áudio do VAR e nós vamos analisar detalhadamente. Mas antes, e daqui a pouco também, né, nós temos o dever, né, a obrigação, com o maior prazer, de falar de Luiz Felipe Scolari. E nós vamos falar dele aqui e do Atlético Paranaense neste programa, o grande finalista da Libertadores da América. Mas a pergunta é essa, veja aí. Olha aí, vocês deram as opiniões e tal, mas agora a pergunta está na conta de quem a eliminação do Palmeiras? Então, é difícil depois de uma eliminação que para o Palmeiras é dolorida pela chance de um tricampeonato seguido da Libertadores. Mas é um conjunto da obra. Para mim, o Palmeiras sentiu muito a falta de boas opções, até para os jogadores que foram suspensos, que não puderam jogar, o Murilo expulso. E aí, para mim, entra uma responsabilidade da diretoria do Palmeiras que faz essa opção consciente de uma política de contratação menos agressiva. Então, o Abel, ele soube se adaptar à realidade. Ele usa bem, começa a usar jogadores da base, ele usa os reforços aos poucos, vai tentando dar ritmo a eles, mas para mim
faltou qualidade e faltou boas opções de jogadores com ritmo. Esses reservas do Palmeiras, o Atuesta, por exemplo, como não vem jogando tanto, quando entra num jogo desse, não vai ser ele o cara que vai fazer a diferença, que vai pegar a bola, vai marcar um gol, vai ser o Breno Lopes, o Daverson, porque tem uma minutagem baixa. Mas, ao mesmo tempo, eu não crucifico a diretoria do Palmeiras, especialmente a Leila Pereira, que ela vai ser questionada sempre pela questão do conflito de interesses. E ela se colocou nesse lugar ao ser patrocinadora e, ao mesmo tempo, presidente. Agora, se a gente colocar um selo, é errada a opção do Palmeiras em fazer contratações mirando médio e longo prazo. Eu não acho que é errado, não. Eu não. Até porque o Palmeiras hoje não tem o mesmo cofre para gastar em contratação que o Flamengo tem, por exemplo. A realidade é um pouco diferente, né? Eu já vi o Abel, o pessoal da diretoria do Palmeiras falar que, olha, não vamos contratar jogador consagrado veterano, porque a ideia aqui é que todo mundo tenha fome para jogar. Eu acho que isso faz parte do projeto. Até o perfil de jogador. E quando o time ganhou campeonatos com esse projeto, isso foi elogiado. Isso não pode ser virtude quando ganha e defeito quando perde. Aí, em relação à conta, assim, eu acho que a conta da eliminação do Palmeiras está no Atlético Paranaense. Esse é o principal motivo da eliminação do Palmeiras. O Atlético Paranaense. A performance, a preparação, o trabalho do Luiz Felipe, a resiliência dos jogadores, tudo isso. Se nós formos olhar para a listinha dos vilões, né, eu acho que na derrota eles aparecem. Na conta está o Atlético, em primeiro lugar. Se formos olhar para a listinha de vilões, a arbitragem, o Pascoal citou o Abel, a expulsão do Murilo, eu coloco a expulsão do Murilo como o fator dessa listinha de vilões que mais atrapalhou o Palmeiras. Mais do que a arbitragem, mais do que eventualmente o Abel. Eu acho que a expulsão do Murilo... As 3 expulsões determinaram essa situação de desclassificação no Palmeiras. O Palmeiras não tem um volante como o Danilo. O Gabriel Menino, ele é bom jogador, mas ele é segundo volante. O Palmeiras não tem primeiro... O primeiro volante do Palmeiras é o Fabinho. E tinha o Jailson que machucou. O Jailson está machucado. Foi para isso que ele foi contratado. O primeiro volante do Palmeiras reserva é o Fabinho, que joga no Sub-20, treina com o profissional e joga no Sub-20. Esse é o volante que pode jogar. As três expulsões, por quê? Porque o Scarpa e o Danilo não jogaram o primeiro jogo e o Danilo não jogou o segundo jogo. E aí vem a expulsão do Murilo. Então, essas 3 expulsões eu coloco no rol, na contabilidade da desclassificação do Palmeiras. Mas eu não posso também liberar a cota do Abel nisso. Se ele é o treinador da cabeça fria, o coração quente, faltou coração quente no primeiro tempo do jogo lá. E faltou cabeça fria no jogo do Palmeiras depois. Está respondida a pergunta pelos nossos comentaristas e você fique à vontade para participar na nossa hashtag ESPNFCBR. Depois do break... VAR. Muitas reclamações do lado palmeirense, inclusive do Abel e Felipão. Histórico. Levou o Furacão à final da Libertadores da América. Tudo isso daqui a pouco e já Maraca, hein? Com Flamengo e Vélez e todo pré-jogo. O Maraca é nosso. É nosso. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.